Bem, pessoal, dá início aqui a nossa correção da atividade de química, tá? Do oitavo ano. Lembrando, conteúdo digital, tentem utilizar o material da melhor maneira possível para vocês e se atentar que, como é slide, você pode estar pausando e copiando as perguntas, né? Já que a atividade foi no PDF, copiem, tá? Passem esse PDF para o caderno de vocês, anotem direitinho, bem bonitinho, e também anotem as respostas. Oitavo ano, é, resolução das atividades. Aqui ele pede vários conceitos para vocês, né? O que é sistema? Aí a gente vem. Sistema é uma porção limitada do universo considerada como um todo para o efeito do estudo. Então, sistema vai ser aquilo que está sendo estudado naquele exemplo. Então, tem um exemplo, um copo de água com álcool misturado. O sistema vai ser água com álcool misturado. Então, vai ser o que ele está lidando para ser estudado. Ali vai ser considerado como um universo de estudo. A próxima pergunta é: o que é sistema homogêneo, né? Homogêneo, a gente está falando de única fase, então vai ser o sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, ou seja, monofásica, tendo aspecto uniforme, contínuo, né? Então é um sistema que, quando você observa ele vai ter apenas um aspecto. Água, apenas um aspecto. Álcool, apenas um aspecto. Sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase, não possui o aspecto uniforme, ele é descontínuo. Se você observar, pegar um pouco de areia, né, você vai observar que tem vários pontinhos ali de cor diferente. É um sistema heterogêneo, tem várias camadas. Copo de leite também, se você observar o copo de leite, a parte de cima do leite sempre vai acumular um pouquinho de gordura. Isso daí caracteriza um sistema heterogêneo. Você está observando a gordura e a mistura do leite ali. O que são fases? Fase é cada parte uniforme que pode ser reconhecida em um sistema. Então, se você está observando lá o copinho de leite, tem a gordura em cima e o leite misturado embaixo, a camada de gordura é uma fase, o leite embaixo é outra fase. O que é denominado um sistema com duas fases ou três? A nomenclatura de duas fases vai ser bifásico, três fases vai ser trifásico. F. O que são propriedades organolépticas? Organolépticas vai ser aquelas propriedades que remetem ao sentido humano, né? Paladar, tato, olfato. Colocar aqui. Chama-se propriedades organolépticas as características dos materiais que podem ser percebidos pelo sentido humano, como cor, brilho, luz, odor, textura, som e sabor. Próximo item, o G. Quantos componentes uma substância pura apresenta? Se ela é pura, é para ela apresentar apenas um componente, né? Substância pura não quer dizer que ela vai ter apenas um átomo, mas ela vai ter apenas uma molécula. A água, né, que é o H2O, ali é apenas a molécula de água, quando a gente fala de água pura. Apenas um componente. Item H. Quantos componentes formam uma mistura? Aí vai depender. Mas se é uma mistura, ele tem que ter dois componentes no mínimo, né? De dois para frente a gente considera uma mistura. Uma mistura é uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias. O que são soluções? São misturas homogêneas que apresentam uma única fase de duas ou mais substâncias. E a gente passa aí para a segunda questão do PDF de vocês. Questãozinha da UFAC quer saber o seguinte: a mistura de água e álcool é o quê? Vai ser homogêneo gasoso? Água e álcool, se ele não está dizendo em qual estado está, na natureza, água e álcool se encontram no estado líquido, né? Em pressão normal. Heterogênea líquido? Heterogênea, ele está dizendo que tem duas ou mais fases. Homogênea líquida, uma fase e líquido, né? Heterogêneo sólido e líquido, e a última simples. Assim, álcool e água líquidos, né?
Ele vai ser homogêneo ou heterogêneo? Se você misturar água e álcool, não vai ser percebido a olho nu. Ele vai ter duas fases, então é homogêneo. Apresenta uma única fase. Deixa eu marcar aqui. Vai ser homogêneo. Terceira questão. Considere as misturas areia e água, sangue. A terceira, água e acetona. A quarta, iodo dissolvido em álcool etílico. Classifique como homogêneo. Então ele quer saber quais vão ser homogêneos, né? Areia e água não vão ser homogêneos, vão ser heterogêneos. Sangue, ele também vai ser heterogêneo. Professor, quando a gente olha para sangue, em filme, quando a gente se corta, a gente observa apenas que é vermelho, um líquido vermelho. Só que passar um pouco período, ele coagula. Aí ele começa a apresentar um estado sólido e um estado líquido. Então ele é heterogêneo, né? Água e acetona. Pode deixar aqui água e acetona. O próximo. Iodo dissolvido. Presta atenção nessa palavra. Dissolvido. Se ele está dissolvido, então não tem como perceber o iodo no álcool. Está dizendo que está misturado, né? Se ele está totalmente misturado, então é porque não vai apresentar a fase iodo. Vai apresentar apenas a fase álcool. Então a gente tem esses dois aqui, que sim, água e acetona vai ser homogêneo. E a quarta aqui também vai ser homogêneo, porque ele está dizendo que está dissolvido. Qual vai ser o item que vai apresentar 3 e 4? 3 e 4, nós vamos ter o item D. Continuar. Quarta questão. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é. Ele está dizendo que é bem misturado. Então a água, ela vai dissolver o açúcar, o sal, a areia não se dissolve e gasolina não se mistura com água nem com areia. Então a gente vai ter aqui uma, duas, três fases. Quinta questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases de cada um é respectivamente. Tá. A gente vai olhar aqui para o primeiro. Ele diz para a gente que esse daqui vai ser óleo. Então a gente tem um, vai ter água, 2 e gelo. Ele me diz que tem três fases, né? Mas componente. Tu concorda que gelo é a mesma coisa de água? É água na forma sólida, né? Então, de componente, tu vai ter o óleo e a água. Na, ele pede o quê? Os seus componentes. Então, esse daqui de componente vai ser dois componentes. A primeira tem dois componentes. E três fases. Nesse daqui, a gente tem apenas um componente, que é H2O. Vou botar aqui um componente. E quantas fases? Duas fases. No outro, a gente vai ter o óleo, a gente vai ter o gelo, a gente vai ter a água e a gente vai ter essa rocha. Aqui a gente consegue observar quatro fases. Só que são quantos componentes? Na realidade são três componentes e quatro fases. A questão quer saber componentes ou fases? O número de fases. Então vai ser 3, 2, 4. O item é o item A. 3, 2 e 4. Em um laboratório de química,
Foram preparadas as seguintes misturas: água e gasolina, água e sal, água, areia, gasolina, sal, gasolina, areia. Quais dessas misturas são homogêneas? Bora lá. Água e gasolina não se misturam, não é homogêneo. Água e sal mistura, então aqui vai ser homogêneo. Vou botar um H aqui. Água e areia não vão se misturar, não homogêneo. Gasolina e sal mistura. Gasolina e areia não vai se misturar. Então, homogêneo a gente vai ter 2 e 4. 2 e 4. Mackenzie, São Paulo, né? Constituído em um sistema heterogêneo. Então, ele já está dizendo que tem mais que uma fase. A mistura é formada de. Então, você tem que procurar aqui o que tem mais que uma fase. Gases. Gases a olho nu é muito difícil de você perceber mais que uma fase. Então, geralmente, gases já vai ser homogêneo, não é heterogêneo. Água e acetona, homogêneo. Água e xarope de groselha. Então, quando você faz uma mistura lá de um xarope com água, ele também vai ficar homogêneo. Querosene e óleo, os dois são espécie de óleo, né? Os dois se misturam. Então, isso daqui vai ser homogêneo. Aí aqui, o item A, cubo de gelo, solução aquosa e açúcar. Se eu tenho um cubo de gelo e a solução aquosa, eu já vou ter observando a água sólida e a água líquida. Então, esse daqui seria o heterogêneo. Oitava questão. Misturando, agitando bem, deixando certo tempo em repouso, diga quantas fases surgirão em cada um dos sistemas. Água e álcool vai apresentar apenas uma fase, apenas uma fase. Água e éter. Éter ele vai ter uma característica apolar, diferente da água. Isso significa que é como se ele fosse um óleo. Se você mistura óleo com água, ele vai apresentar duas fases. Então vai ser duas fases. Tá? Cuidado para não confundir éter com acetona. Tem muita gente que confunde éter e acetona. São duas substâncias diferentes. Água, álcool e acetona. Aí é apenas uma fase. Água, álcool e mercúrio. Esse mercúriozinho aqui, ó, ele vai ficar destacado, né? Então aqui vai ser duas fases. Lembrando, o mercúrio é um metal que ele pode ser encontrado em temperatura ambiente no estado líquido. Água, gasolina e areia. A gente já viu que esse daqui vai apresentar três fases. Não tem como misturar água e gasolina, muito menos areia. Então vai ser uma fase, duas fases, uma fase, duas fases, três fases. Nona questão. No sistema representado pela figura a seguir, os números de fase e componentes são, respectivamente, vou colocar aqui número de fases e componentes. Número de fases. O que a olho nu a gente consegue observar? O óleo, o cubo de gelo e a água. Então são três. Três fases. Sistema trifásico. E componentes. A gente tem um óleo, cubo de gelo e água vai ser o mesmo componente. Então, dois componentes. Marco que tem 3 e 2. Pessoal, aqui está a agenda de vocês, tá? A agenda de vocês vai ser vocês corrigir essas questões que eu acabei de comentar com vocês. Aí vocês vão pesquisar para mim sobre o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Escrever no seu caderno mesmo, pesquisa no celular, não precisa sair de casa de forma alguma. Não tem como pesquisar, então
não precisa fazer, mas eu acredito que a maioria de vocês tem acesso à internet no celular, dá para pesquisar. Escrever no seu caderno sobre a organização e a importância dessa organização para a ciência. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa organização na próxima aula e é importante que vocês já tivessem esse conhecimento prévio, tá? Bons estudos.